se ele for transformado pelo teu poder, pelo poder do Evangelho, se esses homens forem mudados pela ação do Espírito Santo em suas vidas, nós acreditamos, Senhor, num governo melhor. Por isso nós clamamos a Ti, visita, Senhor, os nossos líderes, palestra no coração deles, usa as pessoas que estão do lado deles, que conhecem a Tua palavra para falar do Teu amor, para que comece um grande avivamento a começar da nossa liderança. Vai visitando, Senhor Deus, cada esfera governamental do nosso país, e vai, Senhor Deus, constrangindo o coração desses homens para se voltarem para Ti, para que o Brasil possa viver o que diz a Tua palavra, que a nação só pode ser feliz se Tu for o Senhor dessa nação. Senhor, em nome de Jesus, reconhecemos que precisamos de Ti, precisamos da Tua graça, precisamos do Teu amor, precisamos do Teu toque arrebatador, convertendo pecadores. Nós precisamos de Ti, Senhor, de ninguém mais, precisamos de Ti, Senhor. Visita-nos, Pai. Vem com o Teu poder e com a Tua graça sobre nós. Nós entregamos o Brasil nas Tuas mãos, assim como colocamos todas as nações da terra diante do Senhor. Tua palavra garante que os Teus olhos estão voltados para toda a terra. Nenhuma nação da terra está, Senhor, escondida de Ti. Tu olha todas as coisas, Tu vê todas as coisas. Nós pedimos a manifestação da Tua graça, do Teu poder. Nós oramos nessa noite, Senhor, esperando não somente na manifestação da Tua vontade, confiando unicamente no Senhor. Em Ti colocamos a nossa esperança, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Querido, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2. Leitura bíblica, Lucas capítulo 2, verso 11 a 14. Houve adoração, houve louvor quando Jesus nasceu. O nascimento de Jesus foi coroado com louvor do céu. Anjos apareceram entoando e louvando e glorificando a Deus. O céu estava em glória. O céu estava em glória, porque o Senhor veio, como os profetas anunciaram. Ele nasceu, Ele veio, se tornou homem para nos salvar. Vamos ver esse texto, Lucas capítulo 2, versos de 11 a 14. Vamos tentar ver se a gente consegue ler todo mundo junto ali, na televisão ali. Aí está numa versão só. Ver se a gente consegue ler aí todo mundo juntinho. No 3. 1, 2, 3. É que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será um sinal: achareis o menino envolto em faixas e deitado em uma manjedoura. Então, de repente, apareceu junto ao anjo grande multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Aleluia! Vamos exaltar o Senhor que nasceu para nos salvar. Vamos louvar o Senhor. Bem-vindo aqui em nosso coração, toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem, face a face, Senhor.
conhecida. Canção do Apocalipse do Diante do Trono, que é a música que a gente canta, conhece. Eu queria te convidar a cantar ela hoje de uma forma diferente. Não como ministério de louvor, mas no seu lugar, no seu coração, né? Como a gente sempre tem falado aqui, não deixe que seus lábios fiquem fechados nesse momento. Digno ao Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Louve Ele, vem. Cordeiro que foi morto.
Queria conhecer você que está nos visitando, você que não é membro da igreja, você possa ficar de pé, os membros da igreja podem se assentar. Obrigado pela presença de vocês, tá bom? Abraço no coração aí, Deus abençoe, pode sentar. Em nome de Jesus, muito obrigado pela presença de vocês. Tá bom? Você que está pelo canal também, se estiver visitando o canal da igreja, Deus abençoe a sua vida, né, a tua casa aí. Esse dia 25, dia 25 que a gente celebra o Natal todo ano, né? É algo que todo ano a gente faz, mas é algo que todo ano você precisa estar empolgado, mais empolgado ainda com o Natal. Não por causa daquilo que o mundo pode proporcionar para você no Natal, mas por aquilo que Cristo já proporcionou para nós vindo ao mundo, né? Nós falamos aqui na quinta-feira, Ele é a salvação. José, você vai colocar o nome dele de Jesus, disse o anjo a José, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. O propósito de Jesus ter vindo, salvar do pecado. É a nossa salvação. Você pode até substituir, em vez de falar assim, Feliz Natal, fala, Feliz Salvação para você. A salvação chegou, feliz salvação. Isso é Natal. E nós estamos aqui nessa noite para celebrar isso. Com muita alegria, nós queremos orar pelos visitantes que estão aqui conosco, orar também pelos aniversariantes da semana, que se inicia hoje. Amanhã, no dia 26, é o nosso irmão Michel Alves de Freitas, está ali. Vai ficar mais novinho, né? Vai ficar mais jovem. Deus abençoe. No dia 30 é o Rafael. Eu tinha ouvido semana passada, o José também faz quando? 29. Na semana também, tá bom? Rafael, 29 José, dia 30, o Rafael da Flávia. Também completa mais um ano de vida. Bom, nós vamos agradecer a Deus por esses irmãos e agradecer pela vida dos visitantes que estão conosco aqui nessa noite, para a glória de Deus. Vou pedir alguém aqui com o microfone. Juliana, ora para nós. Agradece a Deus. Casamento, Evelyn e Victor. Casamento, Evelyn e Victor. Que dia? 27. 27. Vamos orar. Lembra aí de orar. Esse casal aí. Vamos lá, oramos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em Tua presença, Senhor, queremos entrar primeiramente rendendo graças por tudo aquilo que Tu és, por tudo aquilo que Tu faz em nosso meio. Pai, muito obrigada por esse momento. Muito obrigada pela dádiva de orar, Senhor, e sabemos que o Senhor nos escuta. Muito obrigada, Senhor, pela Tua presença. Te agradeço por cada vida aqui presente, por cada alma que o Senhor trouxe nesse lugar. Que eu vou colocar dentro dos visitantes, dos aniversariantes, poderoso Deus, que mais um dia, né, mais um ano o Senhor tem concedido, Pai, a dádiva da vida, Pai, principalmente a vida em Ti, Pai. Então te agradeço por cada visitante, por cada aniversário de casamento, Pai, também que o Senhor tem perseverado os Teus filhos em união, Pai, em uma só carne. Te agradeço, Pai, porque o Senhor nos faz perseverar, porque o Senhor nos dá um pouco da Tua fidelidade, Pai, e o Senhor nos leva ao caminho da salvação. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 2. Tanto o texto de abertura aqui, né, da devocional da nossa liturgia, a chamada adoração, foi sobre o momento que nós estamos celebrando hoje, que é Natal. E também esse momento de dedicação, nós vamos usar o texto vendo a dedicação dentro do nascimento de Jesus. Até ali naquele momento de louvor, de adoração, de celebração, a dedicação fazia parte desse momento. Então abra lá em Mateus capítulo 2, no verso 11. Mateus 2, verso 11. Quando os magos, os pastores vão chegar aonde está Jesus, e os magos não chegam de mãos vazias, mas estão trazendo ofertas ao Senhor. Diz ali: e entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra.
chegaram até Jesus, o Senhor, o Salvador. A alegria dos magos, dos pastores era tanta, que eles foram guiados pela estrela, sabendo que estava se cumprindo a profecia do nascimento do Messias. Eles se prepararam para estar diante daquele que é o Senhor dos Senhores, daquele que é o Salvador da nossa vida. E não chegaram lá simplesmente, tão somente para ver, mas foram ali adorar. Porque o texto diz que quando eles chegaram diante do menino, eles se prostraram e adoraram. Nós, quando estamos vindo para o culto, não tem outra motivação e outra intenção que não seja adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você saiu da sua casa hoje para estar aqui na igreja para isso. Muito embora eu goste de ver você, goste de abraçar você, goste de falar com você, não foi por causa de você. Eu vim adorar o Senhor, que é digno de honra e louvor. E aqueles magos chegaram ali e derramaram diante de Jesus não só adoração, mas ofertas. Abriram os seus tesouros e ofertaram-lhe ouro, incenso e mirra. 3 coisas valiosas, 3 coisas de muito valor e com um significado muito importante naquele contexto. E eles ofertaram a Jesus. Então você vê que até no nascimento de Jesus há um convite para que nós dediquemos ao Senhor aquilo que é nosso. E eu tenho ensinado a igreja, você pode não aceitar, mas você nunca vai conseguir anular, porque é verdade bíblica, a dedicação faz parte do culto. Dedicar os nossos dízimos, as nossas ofertas, faz parte do culto a Deus. Não está completo o culto se nós não dedicamos. Sempre fez parte no Antigo Testamento, no Novo Testamento, em toda a Bíblia você vai encontrar dedicação. Então, mais uma vez, vou te dar um bisu. Prepare-se para vir também adorar com a sua dedicação. Faz parte do culto ao Senhor. E como eles fizeram lá naquele tempo, vamos fazer hoje também aqui, através do momento de ofertas, entrega das nossas ofertas, os dízimos ao Senhor. Não porque estamos aqui buscando barganhar com Deus, dá para receber, não. A gente tem entendido isso biblicamente, não é isso. Paulo vai falar aos Coríntios, não é por constrangimento, não é porque você vai barganhar e vai querer fazer uma barganha com Deus de dar para ser abençoado em alguma área. Não é por isso. É porque a gente entende que Deus é dono de tudo. E tudo que nós temos é dele. E nós, no nosso coração, assentamos. De tudo que é do Senhor, nós queremos entregar parte como nossa fidelidade ao Senhor. Então que Deus toque o teu coração. Se você quiser participar desse momento, você pode levantar uma das suas mãos, a irmã, o diácono, entregar o envelope nas suas mãos, para você poder ofertar e participar desse momento de dedicação. Você está pelo canal aí, normalmente é disponibilizado aí o Pix da igreja, que foi muito usado aí no período de pandemia, quando não podiam trazer. Você pode continuar usando aí essa ferramenta para fazer a sua oferta, entregar o seu dízimo à casa do Senhor. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus, vamos orar. A gente quer agradecer, né? Tudo que é feito na casa do Senhor é feito com o que você oferta e com o que você dizima, né? Tudo que você pensar. A manutenção da casa do Senhor, né? As doações que nós recebemos, às vezes queremos agradecer pela ornamentação, né? As estrelas aí, brilhando ali, escapisca. A gente ornamenta a nossa casa, né? A gente enfeita a nossa casa para trazer à memória a lembrança desse momento importante. Às vezes você vai olhar uma luz piscando, você vai lembrar que lá, quando Jesus nasceu, havia uma grande estrela que guiou os pastores até aquele lugar. Lá naquele grande momento, foi um momento de presente. Presentearam Jesus. Foi um momento de comunhão, de alegria. Então, quando a gente ornamenta assim, a nossa casa, a nossa igreja nesse período, para a gente trazer à memória a importância desse momento. Fica a nossa gratidão aos irmãos que ornamentaram a igreja,
botá-lo em uma aumentação na escada lá também de subida. Nossa gratidão, e é feito com a oferta de vocês também. Alguns ofertam trabalho, ofertam dinheiro, a dedicação, e a Deus seja a glória, que Deus esteja abençoando a vida de cada um. Tá bom? Então a gente vai cantar um louvor, e você vai poder trazer ao altar do Senhor as suas ofertas, aquilo que você preparou no teu coração.
colocou no teu coração para entregar diante de Deus. Pedir a Milena, sei que ela está mexendo ali, mas ela está orando, consagrando a Deus os dízimos e ofertas. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia. Muito obrigada, Senhor, por vir à terra, nascer e morrer por nós. Muito obrigada pela sua salvação, pela sua graça, pela sua misericórdia, Senhor. Que o Senhor possa continuar abençoando a tua casa, abençoando a cada um, Pai, financeiramente, para que possa estar ofertando na tua casa. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode sentar, querido, em nome de Jesus. Deixa eu passar por esse momento mais importante do culto, né? A gente fala, a gente adora, mas não há nada mais sublime, mais tremendo do que ouvir a voz de Deus. Ouvir Deus falar conosco deve ser o propósito da nossa alma, deve ser o propósito do nosso coração, deve ser o anseio da nossa existência, ouvir a voz de Deus. Eu queria que você pudesse, com muito carinho, essa noite, abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no seu primeiro capítulo. Nós queremos também fazer menção nessa noite às crianças, por favor. As crianças que estão aí, venham aqui à frente, antes de nós aqui trabalhando o texto, para que possam descer, possam ter lá. Perdoa o pastor esqueceu. Vamos orar aqui. Vão descer para ouvir lá dentro da compreensão deles a palavra de Deus também. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite de louvor, de exaltação, de celebração. Estamos aqui para celebrar o nascimento do nosso Salvador, a nossa salvação. Pedimos pelo coração dessas crianças que também têm aprendido aqui na igreja a importância de Jesus na vida delas. Amém. Seja usando as tias que vão ministrar ao coração dessas crianças. Que a tua palavra entre, faça morada e transforme esses corações para a glória do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos lá contigo. João capítulo 1. João também fala sobre a vinda de Jesus, né? Nós vamos ver aqui como é que João se dirige a esse momento, como é que João compartilha sobre este momento da vinda de Jesus. Capítulo 1, nós vamos ler apenas o verso 14. Todo o primeiro capítulo vai falar aí da encarnação. Grande parte desse capítulo vai falar da encarnação do Verbo. E esse Verbo é Jesus. No verso 14, João vai definir assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vou repetir mais uma vez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Senhor, é a tua palavra, eis o nosso coração, nós queremos te ouvir, compreender e sermos, pela tua voz, pela proclamação do teu Evangelho, fortalecidos e edificados na verdade do Natal, na verdade do Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela revelação. No nome de Jesus. Amém. Nós temos na Bíblia 4 evangelhos, né? Mateus,
Marcos, Lucas e João. 3 desses evangelhos, os primeiros, são chamados de evangelhos sinóticos. A palavra sinótico é semelhante na sua narrativa. A narrativa de Mateus, Marcos e Lucas é muito semelhante. Eles quase que de uma forma unânime narram praticamente todos os acontecimentos, né? Fugindo uma coisa ou outra que um omite, a maioria, quase todos esses 3 evangelhos narram as mesmas situações. Claro, de um ponto de vista diferente, de uma forma diferente. Por exemplo, se você pegar Marcos, em Marcos você não vai encontrar esse momento aqui detalhado do nascimento de Jesus, nascendo numa manjedoura. Marcos já começa a narrar a vida de Jesus a partir do ministério dele, quando Jesus começa a pregar. Mas Mateus narra o momento da manjedoura, Lucas narra esse momento do nascimento, né? Lucas ainda é bem mais enfático. Ele vai narrar não só o momento do nascimento, mas é o único evangelho que narra um pouquinho da infância. Vai narrar o momento que Jesus é levado ao 8º dia ao templo para ser consagrado, como costume da lei. No 8º dia, os filhos tinham que ser levados ao sacerdote para serem ali, passar pelo cerimonial da circuncisão. Você pegar Lucas registra esse momento em que os pais estão levando Jesus ainda pequenininho de colo ao templo para o sacerdote consagrar Jesus. É interessante isso, né? Narra não só aquele momento, mas a infância de Jesus, como é que foi. Mas a verdade é que João, que não é um evangelho sinótico, narra também a importância do nascimento, mas ele narra de uma forma mais direta. Ele não se prende aos detalhes do nascimento do menino, dos anjos. Ele já se prende ao propósito da vinda de Jesus. Ele faz a ligação, na verdade, por isso ele começa o evangelho dizendo que o verbo se fez carne. Ele começa falando do propósito de um Deus soberano, de um Deus eterno, de um Deus glorioso, ter encarnado em figura humana, em pessoa humana, como eu e você. Ele vai começar narrando esse momento dessa forma. Está registrado aqui nesse texto, no primeiro capítulo de João, a importância de Jesus ter encarnado, de Deus ter vindo e tomado uma forma humana. Você já parou para pensar na importância desse ato? Que só há remissão de pecados, só há pagamento de dívida, porque Deus resolveu assumir a forma humana. Sem encarnação, sem Deus ter assumido a humanidade, vindo em forma humana, não seria possível pagar o preço pelo pecado. Então, João vai destacar a importância da encarnação de Deus ter se feito homem. E é isso que ele vai falar aqui no verso 14. E o verbo se fez carne. O verbo que estava com Deus, ele vai narrar aqui, porque ele estava com Deus na criação, e tudo o que foi feito por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse verbo que é Jesus estava na criação. A Trindade Santa estava ali. Passamos o homem à nossa imagem e semelhança. A Trindade conversou sobre a criação. A Trindade estava unida, criando todas as coisas. E Jesus estava ali. E agora, nesse momento, cumprindo a promessa, ele vem e se faz carne, para cumprir o propósito de Deus, de através de um homem perfeito, sem pecado, esse homem perfeito se tornar um sacrifício para homens pecadores como eu e você serem perdoados dos seus pecados. Se não houvesse um homem perfeito para ir para a cruz, não haveria remissão de pecados. Se por um homem entrou o pecado, que foi a queda dos nossos pais, por um homem também é que a dívida deveria ser paga. Você já pensou nisso? Só um homem poderia pagar a dívida que ele devia.
Mas como eu e você não tínhamos condição de pagar, essa dívida, era alta demais e impossível. Deus fala o seguinte: eu vou me encarnar em figura humana, vou estar entre eles, vou ser um homem perfeito, sem pecado, para eu ter condição de me colocar no lugar deles e pagar o preço, a dívida que eles têm. Essa é a importância da encarnação. Somente um homem poderia pagar, só que na terra não tinha nenhum. Deus teve que se fazer homem para se colocar no teu lugar. E João vai narrar isso para nós. Nós devemos observar esse texto e sempre ficarmos empolgados com a questão da encarnação de Deus, com Ele ter se feito homem. João vai dizer que aquele que não crê na encarnação do Verbo, aquele que não crê que Jesus veio em forma humana, não tem salvação, não tem perdão para ele. Você precisa crer, não como uma história apenas, não apenas como um contexto lá distante, há mais de 2000 anos atrás, uma história foi contada. Não, querido, você precisa crer no teu coração que Deus fez isso por você, que Deus te amou de tal maneira que Ele foi capaz de fazer isso, se fazer homem, para morrer no teu lugar. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. O Natal, a gente estava conversando outro dia em casa, nós podemos ter uma visão do Natal de uma forma, a palavra que a gente usou lá no curso doméstico, a cliente estava colocando lá, pode ser de uma forma ordinária. O que é celebrar o Natal de forma ordinária? É celebrar o Natal numa visão que todo mundo celebra, uma visão comum a todos aí no mundo, ordinário, que segue a ordem natural. O Natal é o nascimento de um bebê, o Natal é tão bonito porque tem lá o presépio, tem os pastores, o Natal é um tempo de colocar as luzes, é um tempo de enfeitar a cidade, o Natal é um tempo de dar presentes. É uma visão ordinária do Natal. Todo mundo tem essa visão. Essa semana eu estava ouvindo muita gente falar na reportagem lá, o repórter perguntava nas ruas, no shopping center, todo mundo comprando presente, e ele ia perguntando: e aí, o que você deseja nesse Natal? Eu desejo muita paz, muita alegria, muito dinheiro, desejo muita saúde. E perguntava a todo mundo, parece que o pensamento era comum: eu desejo um tempo melhor. Mas muitos desses que estão desejando um tempo melhor não entendem que o tempo melhor é Cristo na vida. O tempo melhor é Jesus nascendo dentro do coração humano. O tempo melhor é entender a encarnação de Deus para pagar o preço pelo pecado da humanidade. Perde todo o sentido o Natal quando não se tem essa verdade no coração. É apenas uma visão ordinária, que todo mundo tem, mas tem a visão extraordinária, que está acima do que é ordinário. Isso que Deus fez é extraordinário. Já pensou nisso? Um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus soberano, que criou todas as coisas, criou a mim e a você. Um Deus que é digno de ser adorado, de ser respeitado, de ser obedecido, por causa da sua graça. Por olhar a nossa condição, Ele resolve e decide se fazer como nós. Isso é extraordinário. Talvez muitos de nós, nas mínimas coisas que a gente vive no relacionamento aí com os seres humanos, às vezes não descemos um degrau no nosso orgulho para se colocar às vezes no lugar do outro. Muitos continuam no pedestal de orgulho, de prepotência, às vezes não se colocam, não nivelam sua vida a nível de olhar o outro da mesma forma. Está cheio de exemplos da sociedade, pessoas arrogantes, pessoas prepotentes, porque conquistaram, porque estão num status, talvez,
de destaque na sociedade, são incapazes de descer um pouquinho legal, ser mais humilde. Deus se humilhou, desceu até nós. Se Ele não descesse, nós não conseguiríamos chegar até Ele. Foi preciso Ele descer, foi preciso fazer carne, para que a nossa vida fosse resolvida. Só está resolvida por isso. E nós precisamos valorizar isso. Entender que nós precisamos ter essa perspectiva, essa visão, esse entendimento do extraordinário que é o Natal na nossa vida. Se você trata o Natal como extraordinário, o ordinário não vai te prender. O ordinário não vai te pedir de estar aqui adorando a Ele, num dia que é celebrado por causa dele. Mas muitas pessoas estão vivendo o ordinário e nessa hora estão presos ao ordinário. Talvez o ordinário é a mesa farta, comeu muito, não pode nem sair de casa. Não é tão pesado que não vou no culto, não. Estou me sentindo mal porque eu comi muito. Eu não estou nem com ânimo de ir para o culto. Viveu o extraordinário, porque viveu só o ordinário. Todo mundo viveu isso. Todo mundo, a maioria das pessoas fez a sua mesa, recebeu parentes, abraçou parentes. E isso é maravilhoso. Mas isso é o ordinário. O extraordinário aconteceu quando foi anunciado naquela noite que o Filho de Deus havia nascido em Belém. Miríades de anjos apareceram. Sabe o que é o céu descendo? Vocês cantaram aqui. E o céu comece a se abrir. Naquele momento em que Jesus nasceu, o céu se abriu, meu. Foi derramado graça sobre a humanidade. E o céu estava em festa. Os anjos estavam celebrando. Imagine o que eu e você temos que fazer aqui. Nós fomos as pessoas que foram beneficiadas com a encarnação do Verbo. Temos que dar importância a isso. Não só no dia de Natal, não. Todos os dias você tem que estar diante do Senhor adorando a Ele. Todos os dias o teu coração tem que queimar, tem que desejar adorar a Deus. Isso é viver o extraordinário. Mas eu queria deixar algumas lições aqui sobre essa proclamação. De o Verbo ter habitado entre nós e nós temos visto a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Cabe uma pergunta aqui. Por quê? Duas perguntas: por quê e para quê a encarnação de Deus? Por quê e para quê a encarnação de Deus? Por quê talvez você consiga definir bem. Porque nós, pastor, estávamos desgarrados de Deus como ovelhas. Porque nós, pastor, como diz Paulo aos Romanos, todos pecaram, o que diz lá o texto? E separados foram da glória de Deus. Todos pecaram. Não tem um ser humano na face da terra. Não é um ser humano. Eu estou vendo ali o Gabriel no colo da vovó. Ele já nasce nessa condição. É uma criança inocente, mas já nasce dentro dessa condição de separação de Deus. Precisa de Jesus. Precisa do Redentor. Todos pecaram após Adão e carecem da glória de Deus. Então esse é o propósito de Deus ter encarnado, porque nós precisávamos. Mas para quê, pastor? O que isso muda na minha dinâmica de vida? Jesus ter assumido essa forma carnal, Deus ter vindo em forma humana, o que muda? O que traz para a minha vida? E é o que eu queria compartilhar com você nessa noite. Sabe? Para que Deus se tornou homem? Para que Deus se tornou homem? Eu quero deixar 3 afirmações aqui, baseadas no que Jesus está falando, que o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. Para quê, pastor? Para quê? Primeira coisa que eu quero dizer para você: para que nós deixássemos a condição de miséria, para desfrutar da sua riqueza. Primeiro propósito de Deus ter se feito homem
para tirar o ser humano da condição de miséria. Miserável pecador eu sou. Todo ser humano sem Cristo, sem um encontro com o Salvador, você pode olhar para ele. Se você não entregou a sua vida a Cristo, você se sinta assim. Você é um miserável pecador. Sabe por que Deus se encarnou? Para que nós pudéssemos deixar a condição de miseráveis e nos tornarmos pessoas dignas, enriquecidas com a sua glória. Olha o que diz Paulo na segunda carta aos Coríntios. Paulo entendeu muito isso. Capítulo 8, verso 9, Paulo diz assim: pois vós conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza vocês se tornassem ricos. Paulo entendia o que foi a encarnação de Deus. Pois vós conheceis a graça. O que é a graça de Deus? Favor imerecido. É Ele enviando o seu Filho. Vós conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, né? Aí você pensa assim, que sendo o Filho de Deus, que sendo o Senhor dos Senhores, por amor de vocês, Ele se fez pobre. Quando Deus está se encarnando em figura humana, Ele está se esvaziando da sua glória, se tornando pobre. Sabe para que Ele se tornou pobre? Para enriquecer você da sua maravilhosa graça. Quando recebemos a Jesus, somos enriquecidos pela graça salvadora de Cristo. Foi por isso que Ele se fez homem. Se humilhou, assumiu uma condição humana, uma condição que tinha limites. Tinha limites. Por mais que Ele fosse o Filho de Deus, perfeito, sentia dor como eu e você. Foi tentado no deserto por 40 dias e 40 noites por Satanás. Tentado aonde, irmãos? Tentado na sua vulnerabilidade, na sua fraqueza como ser humano. Sentia fome. Satanás o tentou ali: olha, tu és um filho de Deus, não precisa passar por isso, manda que essas pedras se transformem em pão, para saciar uma necessidade. Jesus era 100% homem, estava sentindo fome, 40 dias sem comer. Foi tentado na sua cobiça. Olha, Satanás pega Jesus, leva ali e mostra toda a cidade, todos os lugares, e diz assim: olha, tudo isso eu te darei, Jesus, tudo isso será teu, se tu prostrado me adorares. Coitadinho de Satanás, né? Ele está tentando, mas ali era Jesus 100% homem, mas também ali 100% Deus, aquele que é o dono de tudo. Está me oferecendo, entendeu? Tudo isso te darei. Mas Jesus, como homem 100%, resistiu à tentação. Porque talvez ele, como homem, poderia deixar o orgulho tomar conta e dizer assim: é verdade. É verdade, todo mundo tem que me adorar. Por que eu vou estar aqui sofrendo no deserto? Vou aceitar a sua proposta, Satanás. Eu não quero passar por isso que o meu pai me deu como missão, não. Aceito. Quero ver todo mundo me adorando aqui. Mas ele não fez isso, não. Ele se calou e declarou a palavra: está escrito, Satanás, somente ao teu Deus adorarás, somente a Ele você prestará culto. Você percebe a importância do que Jesus está comunicando com a sua vida quando Ele se faz homem? Ele está dizendo para mim e para você que Ele assumiu o nosso lugar para que nós hoje vivêssemos dentro do padrão que Ele estabeleceu para nós. Ele veio ser o Senhor da nossa vida. Ele veio pagar o preço. Ele veio ser o único pagamento da nossa dívida. Nós não podemos ficar em nenhum momento tentando arrumar justificativa.
Ah, Jesus, mas é porque, sabe, Jesus, é porque é isso, é aquilo, é a minha fraqueza, sabe como é que é? O pecado, ele é assim, ele engana. Não, meu irmão. Ele mostrou como é que é, como homem, sentindo na pele, ele mostrou como é que tem que se fazer com o pecado. Você tem que resistir. Tem coisa que está assolando o teu coração, a tua carne, tem coisa que está tentando você hoje. Saiba que primeiramente e exclusivamente tentou o teu Salvador, e ele venceu no deserto. Venceu no deserto. Sabe qual é a diferença de Jesus para Lúcifer? Qual é a diferença de Jesus para Lúcifer, chamado Satanás? Lúcifer, o príncipe deste século. Satanás, o príncipe desse mundo. Qual é a diferença? É que Jesus, sendo o dono de tudo e Senhor de todos, o Rei da Glória, se esvaziou, desceu da sua glória e assumiu uma forma humana, se empobreceu. Satanás, estando no céu, fazendo parte de toda aquela celebração do céu, estando numa posição elevada no céu, ele almejou subir mais alto e ser como Deus. Orgulho, prepotência, arrogância. Não estou satisfeito de ser um anjo responsável pelos louvores do céu. Eu quero mais. Eu quero ser igual a Deus. Essa é a diferença. Arrogância, prepotência, cobiça daquilo que só pertence a Deus. Eu quero adoração para mim. Jesus é diferente, ele desceu, se fez homem, se humilhou, sendo ele o Criador do homem, se fez como a criatura. E é por isso que você tem que estar do lado daquele que venceu a morte, ressuscitou, venceu os poderes de Satanás, venceu as astutas ciladas. É do lado dele que você tem que estar. E é do lado dele que você tem que declarar que você pode vencer também. Não é no teu poder não, é no poder de Cristo. Você pode vencer a tentação hoje, irmão. Você pode dizer que você vai ser melhor amanhã por causa de Cristo. Você pode dizer que você pode melhorar como ser humano por causa de Cristo. Mas tem gente que já diz aí, começa a fazer o discurso do mundo e não dá não, pastor. É muito difícil. Na tua força é muito difícil mesmo. Se você não entender o propósito da encarnação, não entender o que Deus está fazendo na encarnação, não entender tudo que envolve esse momento, apenas entender no intelectual, que beleza é a doutrina da encarnação. Tem gente que defende tese de doutorado no seminário, né? Que coisa bonita é a encarnação. Mas o que a encarnação traz para a sua vida de verdade? O que a encarnação de Deus traz de verdade sentido para você existir? Porque se não trouxer, irmãos, conhecimento por conhecimento, é só conhecimento. Agora, quando você começa a pensar nas implicações da encarnação, que ele veio para mudar a tua condição de miserável, para desfrutar, como Paulo diz aqui: pois vós conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vocês se fez pobre, para que pela sua pobreza vocês se tornassem ricos. Aleluia! Graça é desfrutar da riqueza de Deus às custas de Cristo. Que coisa maravilhosa, né? Graça é desfrutar das riquezas de Deus às custas de Cristo. Tu nem pagou nada, mas desfruta de riqueza, porque foi tudo pago por Ele, está na conta dele. Você não tinha condição de pagar a dívida. O espírito de dívida que pesava contra nós foi rasgado. Por quem que foi rasgado? Por aquele que se fez carne e pôde assumir o teu lugar. Não, essa é uma verdade. Muitos naquele tempo não entenderam isso. João vai dizer: ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas olha como é que chega até nós. Mas a todos
quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Nos é dado o privilégio de sermos filhos de Deus. Você acredita que Jesus veio em carne? Amém? Amém. Porque se você não acredita, está perdido. 1 João 4 diz assim: e todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito. Olha aí, tem tanta gente querendo saber quem é o anticristo. Olha o que João fala. Olha aqui. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que agora está no mundo. Sabe qual é a maior evidência do anticristo? É não confessar que Jesus veio em carne. O anticristo vai negar a humanidade de Jesus. O anticristo vai dizer que nenhum ser humano veio à terra para pagar o pecado de ninguém. Vou usando meu megafone. Então, querido, o anticristo vai fazer isso. Vai fazer você pensar que não é importante você meditar na encarnação do verbo. Que não existiu isso. Isso é historinha. Isso é só uma história. Esse é o espírito do anticristo. Para você entender, é importante você entender a encarnação do verbo. Segunda coisa que eu aprendo aqui: para que Deus assumiu a forma humana? Primeiro, para te tirar de uma condição miserável e te oferecer as riquezas da graça. Segunda coisa, para nos encher de toda a plenitude de Deus. Ele veio e encarnou um ser humano, pagou o pecado, foi para a cruz, para que você fosse pleno, repleto da plenitude do Deus que você adora. Olha o que diz aí Paulo aos Efésios, capítulo 3, numa oração que ele está fazendo pelos cristãos da igreja de Éfeso. Veja ali o que Paulo está dizendo nessa oração. Efésios 3, 14 a 21 diz assim: por essa razão me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com o poder mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Aí ele vem dizendo aqui, na sequência do verso 19: para que vocês fiquem cheios de toda plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória da igreja em Cristo Jesus para todas as gerações, para todos sempre. Amém. Está percebendo, querido? Para que, por meio daquele que se fez homem, habitou entre nós e deu a sua vida na cruz, a igreja encontre a plenitude em Deus. Um ser humano sem Deus é vazio, é oco, sem sentido. É por isso que o ser humano fica procurando satisfação em muita coisa nesse mundo, porque ele está vazio da plenitude de Deus. Aí ele quer encontrar prazer nas coisinhas da vida. Meu prazer está naquilo ali, estou tentando encontrar sentido para mim. Não, eu só encontro alegria quando eu estou assim. Querido,
Deus veio, esvaziou-se da sua glória para encher você da plenitude dele. Um ser humano tem que ser cheio da plenitude que vem do alto, da pessoa de Deus. E é por isso que todo dia você não pode abrir mão de buscar relacionamento com Deus. Sabe, irmão? A coisa mais importante para um ser humano é ter relacionamento com Deus. Sem relacionamento com Deus, o ser humano é neblina, é vento, é nada. É nada. Mas hoje está difícil. Está difícil o ser humano entender isso e buscar com afinco as coisas do céu. As coisas da terra têm mais prioridade, mas as coisas espirituais, menos força, menos busca, né? Menos busca. As coisas que são perecíveis, parece que estão na prioridade de muita gente. Ô querido, ô meu irmão, comece a meditar, comece a refletir você. Eu tenho que começar a refletir como pastor, na minha vida, essa mensagem para mim. Onde está a tua prioridade, pastor? Aonde está aquilo que mais alegra o teu coração? Aonde está aquilo que mais produz satisfação na tua vida? É na presença de Deus? Amém. Mas se não for na presença de Deus, irmãos, é sentido que você está deixando de experimentar a plenitude do alto. Ele se fez carne para isso, para que nós pudéssemos, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ah, meu irmão, pensa numa pessoa cheia da plenitude de Deus. Pensa num crente cheio da plenitude de Deus. Sabe, não é aquele crente que está vivendo meia boca. Um dia é assim, outro dia é mais pior assim, outro dia está mais ou menos, hoje está um pouquinho melhor. Você está cheio da plenitude de Deus. Ele colocou em você o Espírito Santo, te fez morada dele. Sabe o que é isso? Você é tão limitado, tão barro, ter sido feito morada de Deus. Querido, misericórdia. Se eu não vou celebrar todos os dias da minha vida, se eu não vou ter alegria para servir esse Deus todo dia da minha vida, chova canivete, a alegria no meu coração está ali. Vai ter um momento que eu vou chorar, vai ter um momento que eu vou prantear, vai ter, faz parte. Jesus chorou, os apóstolos choraram, os homens de maior significação que você pode tomar como exemplo de fé na terra choraram. A gente não quer chorar? Mas choraram. Mas você vai viver na plenitude de Deus, porque você entendeu que Ele veio como verbo e se colocou no teu lugar para te dar isso, para te dar isso. Fez-se sem reputação para transformar nossa reputação. O Filho de Deus se fez sem reputação. Por isso que Ele foi xingado na cruz, foi cuspido, foi ultrajado. Se fez sem reputação, sendo aquele que é digno de toda honra, se fez sem reputação, para que eu e você pudéssemos ter dignidade de comparecer diante dele, de sermos recebidos na glória. Oh, Jesus amado, é bom demais. Se isso não empolga a vida de um crente, eu não sei mais o que pode empolgar você. O que você está esperando que te empolgue? O ministério da Lagoinha vir cantar na nossa igreja? É isso. O que você está esperando ficar empolgado para servir? Convidar lá o melhor pregador, que você julga que é o camarada que tem as melhores, vamos chamar aí, domingo que vem, vai estar conosco uma pessoa que eu gosto muito, meu amigo, amado pastor Hernandes Dias Lopes. E agora sim. Aí você fica empolgado para servir. Agora vou chamar 10 mil pessoas. Ou será que você está empolgado todo dia com o que Deus fez por você? Você está querendo apresentar esse Deus às pessoas todo dia.
deveria sair daqui hoje dizendo para todo mundo na rua: feliz salvação, Cristo te salva, Cristo te ama, Cristo é maravilhoso. Sabe? Às vezes a gente se empolga com muita coisa nessa vida. Talvez se o Brasil tivesse sido campeão, o senhor veio falar outra coisa senão o Brasil foi campeão. Agora a Argentina, né? Tomou toda a cidade ficou. Talvez se o Brasil tivesse ganhado, a gente estava nas ruas em uma empolgação para dizer: Brasil foi campeão, trouxemos o título. Será que nós temos essa empolgação para dizer: o Verbo se fez carne, habitou entre nós, assumiu o nosso lugar, foi para a cruz, pagou a dívida, eu sou livre, sou salvo, sou remido, vou morar no céu? Será que essa empolgação acompanha você todo dia? E eu quero que você vá comigo morar no céu. Para que sejais cheios da plenitude de Deus. Cheios da plenitude. Um crente cheio da plenitude de Deus é um crente mais humilde. Você é cheio da plenitude porque o teu Cristo foi humilde. Não é um crente prepotente, arrogante, que se coloca numa posição. Não, comigo é diferente. Comigo o negócio é mais embaixo. Não, ele é sempre humilde. Ele sempre desce. Ele sempre se esvazia de si mesmo. Uma pessoa na plenitude, com a plenitude de Deus, é mais pacificadora. Tu é um pacificador ou um agitador? O Natal é uma celebração que anuncia a paz. E haverá paz. Isaías anunciou que ele era o príncipe da paz e viria. A terra, quando Jesus veio, estava em paz. Ele é chamado do príncipe da paz. Uma pessoa plena de Deus é pacificadora. Tu é pacificador? Uma pessoa plena de Deus é amorosa. Uma pessoa plena de Deus é perdoadora. Está pronta a perdoar, mais pronta a perdoar do que condenar. Uma pessoa plena de Deus é mais fiel ao seu Senhor. Que nós sejamos plenos da presença de Deus em nós. E em terceiro lugar, para a gente terminar, para que o Verbo se encarnou? Para sermos plenos de Deus, mas para ser, como os evangelhos vão dizer, todos eles, para ser Jesus a tua expiação, para ser Jesus a expiação pelo teu pecado. Ele encarnou para isso. Hebreus 2,17 diz assim: pelo que convinha que tudo fosse semelhante a nós, aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, pelo que convinha em tudo que ele fosse semelhante aos irmãos, ao povo. Por isso ele se tornou homem, semelhante àquele que era o povo de Deus, para ser misericordioso e fiel, como sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Ele tanto foi o sacerdote como o sacrifício. Ele apresenta ele mesmo como um Cordeiro Santo para expiar o pecado da humanidade. Ele abriu mão da sua imunidade. Ele era imune ao pecado. Olha que coisa tremenda. Ele abriu mão da sua imunidade ao pecado para que pudéssemos escapar da penalidade do pecado. Alguém que não podia, o pecado não podia entrar, era imune, mas ele abriu mão de ser imune, para que sobre ele repousasse o teu pecado, para que nele você fosse curado da enfermidade chamada pecado.
Você viveu um momento de pandemia aí, onde você teve que tomar vacina para se tornar imune ao vírus? Pois é. Toda a raça humana está com a sentença de um vírus chamado pecado. Deus, na sua graça, resolveu descer, assumir a forma humana, deixar a sua imunidade em relação ao pecado e dizer: agora que toda essa enfermidade chamada pecado recaia sobre o meu filho, para que o povo seja considerado perdoado desse mal. Coisa tremenda a encarnação de Deus. São lições que nós aprendemos aqui. Aquele que estava sem pecado se fez pecado por nós, 2 Coríntios 5:21, porque Ele o fez pecado por nós. Ele que não conheceu o pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele se fez pecado por nós. Querido, isso é Natal. Isso é Natal. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Sem que isso acontecesse, nada teria sentido. Então aprenda nessa noite. Saia daqui entusiasmado com a encarnação do Verbo. Saia vivendo o resultado do que Deus fez. Se isso não mudar as tuas ações, as tuas motivações, se você e eu continuarmos com o coração endurecido depois do que Deus fez, é sinal de que nós não compreendemos a verdade do Evangelho. Ele veio e se tornou carne, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E diz lá João, cheio de graça e de verdade. Mas muitos têm tratado essa verdade como mentira, porque na hora de viver para Deus, não conseguem colocar Deus acima de todas as coisas. No discurso e no falar, às vezes se torna fácil. Deus é tudo para mim. Um discurso é fácil. Na vida e na prática se torna mais complicado. E tenhamos evidências de que realmente Jesus, por cada um de nós, é considerado o verdadeiro Natal. O verdadeiro Natal. Pode continuar comendo sua rabanada, não tem nada a ver. Seu chesterzinho que é gostoso, enfeitando sua casa, isso é bom demais. Mas se empolgue, vibre, grite nas praças, grite para a tua vizinhança: o meu Redentor vive, eu sou salvo, e o que eu tenho como presente, porque Ele me deu o presente da salvação, o que eu tenho eu quero compartilhar com você. Eu não quero ser arrogante, eu não quero ser prepotente, eu não quero ser exclusivista, guardar só para mim. Eu quero compartilhar a salvação que Cristo me deu com outros que estão caminhando a passos largos para o inferno. Amém, querido? Amém. Deus te abençoe. É Natal. É Natal. Celebre, festeje, se alegre, mas da maneira centrada e correta, reconhecendo o valor da encarnação de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Vamos terminar? Essa semana, dá alguns avisos aqui. Essa semana, na quinta-feira, o nosso culto será na casa da nossa irmã Carminha. Todo ano ela faz um culto, na última semana do ano, em gratidão a Deus. E ela já tinha falado comigo há um bom tempo para reservar essa casa na última quinta-feira. Então, quinta-feira, às 19h30, na casa da nossa irmã Carminha, estaremos ali cultuando a Deus, celebrando a Deus, agradecendo junto com a irmã. E você pode estar conosco ali para agradecer junto com ela
e nós adorarmos a Deus. Quarta-feira? Não. Só próximo ano, né? Esperar virar o ano para voltar aí os conectados, né? Tem um recesso aí, a virada de ano. Nós estaremos aqui na quinta-feira às 18h30, não é isso, Lúcia? Em oração, 18h30 em oração. Orando pela igreja, orando por nossas vidas. Revelando que nós realmente reconhecemos o valor da encarnação de Deus, e ter uma vida de oração revela isso. E no domingo que vem a dinâmica será a mesma, tá? Não haverá escola bíblica de manhã e haverá o culto à noite com Santa Ceia, tá bom? Nós falamos com os irmãos sobre, a gente sempre fala sobre esse momento de gratidão que a gente faz no último domingo do ano, ou último culto do ano, dia 31. Tem os envelopes ali com o Denilson, gratidão, está ali escrito: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você vai pegar com ele, vai estar na porta ali, você que quiser, você não vai ser obrigado a levar, mas é um propósito que a gente faz no coração 2 vezes no ano, no aniversário da igreja, e no final do ano, no culto dia 31, nós colocamos o propósito de trazer uma oferta especial de gratidão a Deus. Aquilo que você conversar com Deus e o que Ele colocar no teu coração, mas é uma oferta de gratidão a Deus por tudo que Deus tem feito por nós. A oferta não paga nada, mas é uma expressão de gratidão. Assim como aqueles magos expressaram sua gratidão através de ofertas pelo Salvador, nós podemos expressar a nossa gratidão a Deus. O que eu falei na semana passada aqui, às vezes pessoas fazem coisas boas para a gente, nos abençoam na vida, e a gente às vezes dá uma gratificação. Eu trabalhei 14 anos numa empresa de construção civil, e todo final de ano o patrão, ele fazia exatamente isso. Ele botava no envelope as gratificações e ele chamava a gente lá na sala dele, chamava setor por setor, no final do ano. A gente já ficava ansioso, e chegou o final de ano, tem gratificação, o patrão vai chamar na sala para dar aquela gratificação, e ele ia lá na mão de cada um: obrigado pelo seu trabalho esse ano, pelo que você fez pela empresa. E a gente saía dali satisfeito. Poxa, o patrão, dono da empresa, né, está agradecendo a gente. Era um meio de dizer assim: vocês são importantes para a empresa, o trabalho de vocês é agradável. Eu queria que você pensasse um pouquinho no que Deus tem feito pela sua vida, o que Deus tem feito por você. Mais ainda, eu queria que você pensasse se você tem sido abençoado pelas palavras, pela comunhão dessa igreja, pelo momento que você tem vivido como corpo de Cristo aqui. Se isso tem abençoado a sua vida, então você pode ser grato a Deus com uma oferta, dizendo: Senhor, muito obrigado, porque hoje eu tenho uma igreja, porque hoje eu tenho a tua pessoa do meu lado, porque tu tem me dado todas as coisas. É um gesto de gratidão. Nós podemos fazer para Deus. Podemos fazer isso para Deus, segundo aquilo que Deus colocar no teu coração. Dentro do envelope, você vai encontrar isso aqui, ó. Essa fichinha aqui, que está dizendo aqui: motivos de gratidão e alvos para 2023. Esses 2 propósitos vamos orar no culto dia 31. Vamos orar agradecendo pelo que Deus fez. Você tem gratidão para contar? Eu tenho, muitas. Como Deus me abençoou esse ano de 2022. Com toda dificuldade, muitas bênçãos Deus me deu. E eu tenho muito para agradecer. Você tem alvos para o ano que vem? Eu tenho muitos. E eu vou colocá-los diante do Senhor. No dia 31 a gente vai estar tendo um momento de oração pelos alvos e gratidão pelo que Deus já nos concedeu. Então, esses 2 momentos, isso aqui está dentro do envelope, esse papelzinho, você vai pegar com o Denilson também. No dia 31 a gente vai estar aqui para adorar a Deus juntos, tá bom? Começa às 21 horas o culto. Nós teremos o culto, teremos um momento de louvor, adoração, palavra, de oração, testemunho, e depois do culto nós teremos um momento de ceia em comunhão, onde cada irmão estará trazendo algo para colocar na mesa ali. A gente vai estar tendo uma mesa da comunhão ali, uma ceia da comunhão. Se você está conosco hoje, quer participar, pode procurar a Cleide,
né? Já estava com uma lista lá que estava acabando, mas sempre tem, né, algo que você possa trazer e colocar na mesa ali e participar conosco da comunhão. Vai ser muito bem-vindo. Vamos ficar de pé, para a gente orar. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós queremos te dar graças. Te dar graças porque aprove a ti tomar a decisão de se encarnar, Senhor, se fazer homem e habitar entre nós. Podemos contemplar com essa atitude, como diz João, e vimos a tua glória, como a glória do Filho unigênito do Pai, cheio de graça. Senhor, quanta graça, quanta graça, quanto favor imerecido derramado sobre nós. Não merecíamos, Senhor, mas tu não olhou para os nossos méritos, mas decidiu se esvaziar da sua glória, vindo em carne para assumir um lugar naquele madeiro, o lugar que era nosso. Muito obrigado, Deus, por ser o nosso Natal, por ser a razão da nossa vida, por nos motivar todos os dias a te servir. Pai querido, nós queremos em nome de Jesus pedir, Deus, que nós possamos meditar nisso, que essa verdade, dessa atitude que tu tomou em relação a nós, seja o que domine o nosso pensamento e o nosso coração, para vivermos nesse mundo para a tua glória, Senhor, para vivermos nesse mundo motivados pela salvação. Ah, Deus, se algumas coisas têm batido no nosso coração, tentado tirar o ânimo, a alegria da salvação, Senhor, nos faz entender a grandeza, nos faz entender o extraordinário da tua atitude, para não vivermos, Senhor, como todos sem Cristo estão vivendo, levando suas vidas, Senhor, sem compromisso contigo. Ah, Deus, gera no coração da tua igreja um compromisso ardente, um compromisso vibrante com o reino de Deus, onde nós nos achemos e nos sintamos pertencentes ao povo eleito e escolhido, porque diz a tua palavra que a todos quanto o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Ah, Deus, nos ajuda a enxergar quem somos, Pai. Somos filhos, herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Obrigado, Senhor, porque tu decidiu ficar pobre para nos tornar ricos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque tu decidiu rasgar toda a dívida que pesava contra nós e nos dar um testamento, onde vamos desfrutar de uma riqueza incomparável na glória eterna com o Senhor. Senhor, desperta a tua igreja, Pai. Desperta o teu povo, Senhor. Desperta o teu povo, Senhor, a não cair nas artimanhas do anticristo, não reconhecer, não valorizar, não adorar aquele que se fez homem, aquele que veio em carne, aquele que pagou e por isso tem direito, Senhor. Tu tem direito sobre nós porque tu pagou. Não somos de nós mesmos, Senhor. Não pertencemos a nós mesmos, Senhor. Livra-nos desse sentimento arrogante de achar que somos dono da nossa vida quando não somos. Pai, um preço foi pago, Senhor. Que valorizemos esse pagamento, Pai, e honremos o que tu fez, Senhor, com uma vida consagrada, com uma vida de humildade, com uma vida de santidade, com uma vida de temor. Oh, Jesus, nos ajuda, Pai. São dias difíceis, Pai, mas nos ajuda como igreja a sermos despertados no íntimo do nosso coração, para vivermos como nós
Já recebemos a tua plenitude. Que sejamos plenos da tua graça nesse mundo mal. Desperta os crentes, Senhor. Desperta os teus filhos. Aqueles que estão dormindo na ignorância, barganhando com o Senhor, achando que estão enganando a Deus com a sua adoração, às vezes muito falsa, Senhor. Liberta-nos, Pai. Liberta-nos da falsidade. Liberta-nos para vivermos de verdade o teu amor. Precisamos de ti, Senhor. A igreja precisa de ti, Senhor. Em dias que ela tem se esfriado, em dias que ela tem vivido um evangelho tão morno, uma vida cristã tão morna, Senhor. Ah, Pai, nos ajuda a ser mais aquecidos, mais vibrantes, mais empolgados com o reino de Deus, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, visita-nos. Visita a igreja de Santíssimo. Cada membro aqui desse lugar, Senhor. Eu não sei onde eles estão agora. Aqueles que estão trabalhando, abençoe. Aqueles que estão desanimados, Senhor, mexe com o coração desse teu filho. Aviva a tua obra, Senhor. Oh, Deus, vai de encontro, Pai. Tu és o centro, Tu és tudo de mais importante para nós. Ajuda-nos a evidenciarmos isso com atitudes que dizem que Tu és o primeiro, não o último. Tu és o único. Nós oramos e entregamos a vida da Tua igreja diante de Ti nas Tuas mãos. Visita as famílias, visita o nosso coração. Estamos aí prestes a romper mais um ano. Ah, Deus nos leva a avaliar os propósitos, nos leva a avaliar as prioridades, nos leva a avaliar como nós estamos vivendo, Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus. E abençoa o Teu povo, Pai. Abençoa o Teu povo com a Tua presença. É o que nós pedimos nessa noite de Natal. Queremos Jesus, o nosso Natal, em nós, para a glória do Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Recebe a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o nosso Salvador e Senhor, que o amor de Deus, o nosso Pai eterno, que se despiu da sua glória e assumiu a forma humana, que a presença poderosa do Espírito Santo em nós nos encha de toda a plenitude de Deus. Que cada um dos Teus filhos proclame o Evangelho da Tua graça. Pedimos isso, Senhor, sobre todos os membros aqui desta igreja e com todos os Teus filhos espalhados sobre a face da terra, não só hoje, mas todos os dias até a volta de Jesus, para a glória do Pai. Amém. Vá na paz, querido. Feliz Natal para você, em nome de Jesus.